Recentemente tinha sido iniciado o CAPED, o curso de aperfeiçoamento de professores da escola dominical. E foi realizado aqui em Ituiutaba, que parece que não é bem perto aqui em Ituiutaba, né? E naquela época a gente veio e a gente ficou uma semana em Ituiutaba participando do CAPED. O pastor Antônio Gilberto naquele tempo ainda era bem jovem, pastor João Pereira de Andrade Silva estava presente, pastor saudoso, pastor João de Oliveira, um grande mestre da palavra, e muitos outros estiveram naquele CAPED. E naquela época, em 78, eu estava ainda bem novo, né? E pude participar do CAPED ali em Ituiutaba. Tive aqui no Sudoeste, tive em Goiatuba em 75. Eu era ainda novo convertido, tinha aceitado a Jesus em 74, e eu tive em Goiatuba por ocasião de um congresso de jovens. Naquela época estava presente em Goiatuba o pastor Lourenço Olson. Ele foi um dos pregadores. Os mais jovens não se lembram, né? Mas os mais idosos ouviram falar desses servos de Deus que prestaram grande contribuição à obra do Senhor. Tenho tido o privilégio de servir a Deus por 40 e poucos anos, já vai para 48 anos. Quando eu era mais novo e ouvia alguém dizer assim: olha, tem 50 anos que eu aceitei a Jesus, eu pensava assim: poxa, essa pessoa é bem velha, né? E acontece que ontem, conversando com minha esposa, e lembramos-nos, olha, hoje é 18 de agosto, e eu perguntei: você está lembrada de algo que aconteceu nesse dia? Ela disse: sim, é o meu batismo. Aí fomos contar, já deu 48 anos que ela foi batizada, 18 de agosto de 74. Para quem tem vivido, pensa que foi ontem, não é? Eu hoje encontro muitos da minha geração que dizem assim: olha, eu já estou pensando em me jubilar, eu estou pensando em descansar. E eu penso assim: mas eu recém estou começando. Recém estou começando, porque a gente se envolve com a obra e o tempo passa, mas a gente pensa assim que foi ontem, não é? Porque a renovação contínua, não é? É o segredo da gente servir a Deus com alegria, com amor, com dedicação, porque através da presença do Senhor nós somos renovados continuamente. Eu louvo a Deus pelos muitos privilégios que Deus tem me dado. E eu acho que o maior privilégio para um cristão é poder servir, é poder ser útil, é poder dizer aquelas palavras que Ananias, o discípulo de Damasco, disse para Saulo, o novo convertido. Ananias recebeu aquela comissão da parte do Senhor. Diz: levanta-te e vai à rua chamada direita e procura em determinado lugar por Paulo, porque ele está orando. Ananias relutou, diz: mas olha, temos ouvido falar de tantos malefícios que este homem tem prestado, tem causado à igreja do Senhor, aos servos do Senhor. Agora o Senhor me comissiona para ir a ele. O Senhor, enquanto Ananias relutava, o Senhor falou com Ananias: vai, não tenhas medo, vai, porque este é um vaso escolhido. É um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, diante do povo de Israel. E então Ananias foi,
E é interessante que quando Ananias chegou ali, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou a ti, para que ores por ti e venhas a ser cheio do Espírito Santo. Que grande privilégio, né? A gente está à disposição do Senhor para ir aonde Ele nos mandar, para ministrar a quem Ele nos determinar, e assim isso é uma grande riqueza. Então é com esse propósito que eu estou aqui, com humildade atendendo esse convite e na expectativa de que aquilo que a gente vier a compartilhar possa ser útil para alguém, porque nós estamos vivendo num tempo difícil, tempo de apostasia, tempo de mornidão espiritual. O fervor tem desaparecido de muitos. E há necessidade, então, de que estejamos indo às pessoas e procurando despertá-las para servir a Deus da melhor maneira possível. Na vida cristã, nós enfrentamos muitos perigos, e um dos perigos ameaçadores para todo cristão é o perigo do comodismo. É se acomodar. Não, eu já tenho muito tempo de fé, já prestei muito serviço ao Senhor, agora cansei e vou diminuir a minha dedicação, vou ficar tranquilo. E a pessoa se acomoda, né? Essa ideia de se acomodar, ela foi sentida pelos crentes de alguns hebreus, que Paulo, ou melhor, o autor da carta aos hebreus, escrevendo a eles, como esta carta ela é definida como uma palavra de exortação, e dizem os estudiosos que o verdadeiro sentido da palavra exortar é estimular alguém, é incentivar alguém para que prossiga com dedicação, com fervor, fazendo a obra do Senhor. E então no capítulo 6 de Hebreus, o versículo 11, aqui o autor disse o seguinte: mas desejamos que cada um de vós faça o quê? Mostre o quê? Mostre o mesmo cuidado, a mesma dedicação, o mesmo fervor, o mesmo amor, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Ele disse isso porque muitos diziam assim: não vale a pena servir a Deus. Com certeza, os irmãos que eu percebo que aqui eu estou me dirigindo, há pessoas que têm uma longa caminhada de fé. Com certeza os irmãos já se depararam com alguém que diz assim: o que adiantou eu ter me gastado na obra do Senhor,
Depois de tanta luta, depois de tanto serviço, olha a recompensa que eu estou recebendo agora. Existem pessoas, ao longo dos anos nós temos nos defrontado com pessoas que pensam assim, que falam assim, esquecendo-se de que o Senhor é fiel e justo. E não se esquece, no versículo 10, o autor diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, ou do trabalho de caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos. Creio que Deus tem um propósito nesta palavra, pois estou sendo inspirado por Deus para falar a respeito da dedicação, da diligência, da perseverança e do cuidado que nós precisamos demonstrar para o Senhor enquanto tivermos vida. Nós estamos aqui hoje, mas nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Nós temos de aproveitar bem as oportunidades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, ele os exortou no sentido de que se dedicassem à prática do bem. Ele falou da justiça de Deus, da fidelidade de Deus. Ele disse assim, inclusive falando do cuidado que se deve demonstrar para com os obreiros do Senhor. Ele dizia: aquele que é instruído reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso ele não estava se referindo aos aproveitadores, porque infelizmente tem pessoas nesta era materialista que nós estamos vivendo, tem pessoas que abusam da bondade, da boa vontade e às vezes até exploram. Mas não é esse o caso. Paulo estava se referindo àqueles verdadeiros ministros, aqueles verdadeiros servos que doavam-se em favor do próximo, em ajudar o próximo. E ele prossegue dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mas o ponto que eu quero focalizar aqui, para o qual nós devemos atentar com muita diligência, é o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: eu já cansei. Eu quero te falar, se porventura você se sente cansado e até fala e não vou fazer mais nada,
Deus me trouxe aqui para te despertar e dizer a ti: levanta-te e resplandece, porque já a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Nós não podemos nos cansar. Só cansa quem não se renova. Mas quem se renova continuamente, ele recebe forças. Quem espera inteiramente no Senhor, renova as suas forças. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aqui é a palavra viva e eficaz que está falando para mim. Está falando para os obreiros aqui. Está falando para os irmãos, está falando para a juventude, está falando para os adolescentes, está falando para as crianças. Não, se não desfalecermos, nós receberemos a recompensa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o quê? Façamos o bem a todos. Oh, glória a Deus. Pedro disse lá em Cesareia, na casa de Cornélio, e está registrado no livro de Atos, no capítulo 10 e o versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes, fazendo o quê? Fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu quero que você se conscientize: Deus te chamou, Deus te ungiu com o Espírito Santo e com poder, para que você faça o bem. Eu sei que aqui na cidade de Caçu existem pessoas necessitadas, pessoas oprimidas, e Deus quer te levar ao encontro dessas vidas, para que tu ministre a elas uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de bênção. Nós temos sido ungidos. Com que propósito? Ungidos para servir. Um historiador pentecostal americano, ele escreveu o livro, a história do início do movimento pentecostal nos Estados Unidos no século passado. Movimento que culminou com a fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, no Brasil e em todas as partes do mundo. E o livro, ele escreveu o livro com o título Ungidos para Servir. Ungidos para servir. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo, fomos revestidos do poder do Espírito Santo para servir. Deve haver em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele declarou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E ele ainda disse, o Senhor disse: se alguém me serve,
Sabe o que acontece com aquele que serve? Se alguém me serve, meu Pai o honrará. O Senhor é fiel e justo. Os crentes hebreus tinham essa falsa ideia de que Deus não os recompensaria, de que tinha sido vão o seu trabalho. E então o Espírito Santo usou o autor da carta para dizer para eles: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Satanás é que quer insinuar aos nossos ouvidos que Deus é injusto, mas Deus não é injusto. Diz a palavra: o Senhor não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes a Deus e ainda o servis. Mas é necessário que tenhamos o mesmo cuidado até o fim. A recompensa nossa não vem de um homem, não vem de pastores, não vem de obreiros, mas a verdadeira recompensa vem das mãos do Senhor, que conhece o nosso trabalho. Tudo está patente aos seus olhos. Oh, que a sua graça nos envolva, que o seu poder nos envolva, e que nós possamos sair daqui renovados, com os propósitos renovados e dizendo: Senhor, ajuda-me a te servir com amor, ajuda-me a te servir com dedicação, Senhor. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, eu coloco em tuas mãos. Usa-me para a tua glória, para o teu louvor. Eu quero ser um instrumento teu. E não é em função de recompensa material. É claro que como seres humanos, nós temos as nossas necessidades e somos agradecidos àqueles que demonstram consideração, respeito, e que às vezes, levando em conta o trabalho que desempenhamos, até se tornam nossos parceiros, ajudando-nos materialmente. Nós não podemos ignorar, nem deixar de receber aquilo que, de uma forma pura, nos é oferecido. Porque o verdadeiro cristão não vai oferecer nada a alguém esperando recompensa. Eu já ouvi alguém que, se alguém oferece alguma coisa para um servo de Deus visando uma recompensa, mais cedo ou mais tarde ele vai revelar. Porque eu já ouvi alguém dizer: eu já fiz tanto por esse pastor e ele não me ajudou na hora em que eu mais necessitava. Ó, pastor, me ajuda, o senhor sabe que eu tenho sido solidário, leal ao Senhor, tenho estado ao seu lado. Mas não é bem assim. A obra de Deus não leva em conta o parentesco, a obra de Deus não leva em conta a amizade. A obra de Deus é feita na orientação do Espírito Santo. A Bíblia registra o caso de um homem que queria comprar o dom de Deus. Simão, lá em Samaria. Quando ele viu que, através do ministério de Pedro e de João, os crentes recebiam o batismo com o Espírito Santo, eles diriam a eles: olha, me dão esse poder que eu dou a recompensa, eu pago vocês. Eu pago. E Pedro, na hora, usado pelo Senhor, usado pelo Espírito do Senhor, disse: o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque julgaste comprar o dom de Deus com dinheiro. Pedro disse: tu não tens parte e nem sorte neste ministério, nesta palavra. O dinheiro, quando é consagrado a Deus, é uma bênção para a obra do Senhor.
Para a edificação de um templo como este foi necessário recursos materiais. Foi necessário que alguém fosse usado por Deus para ajudar. Quando é feito com boa vontade, é uma bênção. Agora, não se pode, de forma nenhuma, aproveitar da nossa condição, da nossa boa condição financeira, para tentar impor os nossos desejos, a nossa vontade em relação à obra do Senhor, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Já que ela é do Senhor, nós precisamos estar prontos para servir a Deus, sendo ou não reconhecidos, sendo ou não beneficiários de bens materiais. É muito lindo aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele agradeceu a eles uma oferta que lhe for enviada. Ele agradeceu e disse, e terminando, diz: não que eu ande em busca de dádivas de vocês, mas sou agradecido pelo que vocês têm feito por mim. Ele dizia: eu quero dizer uma coisa, eu estou instruído em todas as coisas, sei ter abundância, como sei padecer necessidade. Em todas as coisas eu estou instruído. Aí é o verdadeiro equilíbrio. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Tem os momentos de bonança, tem os momentos de fartura, mas tem os momentos de necessidade. E nós precisamos estar devidamente preparados para em tudo glorificar o nome do Senhor, seja na fartura, seja na necessidade. Porque às vezes na nossa caminhada vem as provações, vem as dificuldades, mas em tudo nós devemos louvar a Deus. Paulo disse: eu sinto prazer nas perseguições. É fácil se sentir prazer. Geralmente quando somos perseguidos, aí nos vitimizamos e dizendo: irmãos, orem por mim, porque eu estou sendo perseguido. Se vem a perseguição, fique firme na presença do Senhor, Ele vai te dar graça. E aquele que está te perseguindo no futuro vai reconhecer que estava sendo injusto contigo. Sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades. Tem gente que não, isso acontece com obreiros, e eu sei que estou me dirigindo aqui a jovens obreiros. Diz: o que me adianta servir a Deus para viver uma vida dessa? Não murmure, mas glorifique a Deus. Sinta prazer pelo fato de você ser digno de sofrer necessidades por amor à obra do Senhor. Sinto prazer nas perseguições, sinto prazer nas angústias, sinto prazer nas necessidades, porque quando eu penso que sou fraco, aí sou forte. Oh, aleluia! Eu sinto que Deus está aqui, o Espírito Santo está ministrando. Ele está ministrando aos nossos corações. E eu costumo dizer, às vezes, quando estou ministrando, se eu estiver ministrando, mesmo que o auditório não esteja sendo participante, se sentindo bem, mas se eu estiver sentindo paz, se eu estiver sentindo alegria, eu me dou por satisfeito, porque o objetivo principal da ministração é o mesmo: sentir paz e sentir que Deus está me ajudando e me abençoando.
E eu sinto que Deus está aqui. Levante suas mãos, glorifique a Deus. Receba renovação espiritual. Receba forças, receba a graça de Deus. E tenha uma visão ampla daquilo que Deus quer te usar para fazer nesta última hora. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Deus disse para Daniel: tu, porém, vai até o fim. O importante não é servir a Deus, servir bem por um determinado tempo. O importante é começar bem, continuar bem e terminar bem. Buscando nas horas difíceis a força que só o Senhor pode nos dar, não é? Há momentos difíceis na caminhada, momentos que você se acha sozinho, momentos difíceis, mas se você perseverar, você concluirá que o salmista tinha razão quando disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu aprendi, eu li uma frase no início da minha caminhada, que diz o seguinte: grandes provações nos preparam para grandes tarefas. A provação está sendo grande, não vá questionar, não vá se preocupar. Deus está te preparando para uma grande tarefa.
A perseguição está grande, mas você está olhando para o Senhor. Está focalizado no Senhor. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, o autor disse: olhando para Jesus. Uma das coisas que me causa tristeza no presente, na presente era, é que muitos crentes deixaram de olhar para Jesus. Estão olhando para os homens, alguns para se inspirar, outros se decepcionando, e outros confiando exageradamente no homem, se tornando fanático. Fulano é a solução, a solução, é a solução. Olha, a nossa verdadeira solução é o Senhor. Diz a Bíblia lá no Salmo 18, versículo 8, ou 118, 8, não me recordo bem, mas é um desses. Diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É no Senhor. Ele diz, olhando o autor, diz: eu tenho a experiência que aquele que quer vencer, ele não pode deixar de olhar para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E depois do autor falar de dificuldades, correções que às vezes até o Senhor nos impõe, ele disse: depois de tantas dificuldades, depois de tantos embaraços, quer dizer assim, portanto nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira, deixemos todo o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Muitas vezes o inimigo quer neutralizar a marcha da igreja e coloca obstáculos, embaraços, para que a gente deixe de se focalizar em Cristo. Mas o crente vigilante, quando ele começa a se envolver com as coisas deste mundo, ele é despertado e diz: eu vou deixar de olhar para as coisas deste mundo, eu vou deixar os embaraços e vou olhar para o Senhor, porque é dele que vem a força, é dele que vem a vitória. Ele é o amigo certo nas horas incertas. Ele é aquele que não nos decepciona. O homem pode nos decepcionar, mas o Senhor jamais nos decepcionará. E tendo esta convicção, o autor diz: portanto, Hebreus 12, 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Levante suas mãos, levante.
Levante e receba o toque da mão poderosa. Receba o toque da mão poderosa do Senhor. O Senhor quer adestrar as nossas mãos para o combate. Quantas vezes nos afrontamos com dificuldades, com ameaças do inimigo, com ameaças de Satanás, e é a hora do guerreiro do Senhor se levantar e levantar as mãos e dizer: em nome de Jesus eu repreendo toda força do mal, toda seta maligna. E em nome de Jesus eu recebo renovação espiritual. Em nome de Jesus eu recebo o revigoramento da minha fé, o revigoramento da minha alegria, o revigoramento da minha esperança, porque é do Senhor que vem a minha força. Aleluia, mãos santas, mãos limpas, sem ira e sem contenda. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Eu sei que Deus está trabalhando na minha e na tua vida. Aqui não é nada por vaidade, por vanglória. Aqui é tudo para a glória, louvor e honra do santo nome do Senhor. Receba a graça do Senhor. Receba a força para lutar. E confesse, como disse o salmista: o Senhor adestra as minhas mãos para o combate. Ele adestra as minhas mãos para o combate e aperfeiçoa o meu caminho. E diz o salmista: Ele nos fará andar. O Senhor nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Quando nós traçamos o nosso próprio caminho, às vezes as coisas não dão certo. Mas quando nós colocamos o Senhor diante de nós, quando Ele vai na nossa frente e nós andamos no caminho aberto pelos seus passos, as bênçãos e os milagres nos acompanham, porque há um grande mistério nos passos do crente, na terra aonde o crente pisa. Eu louvo a Deus, porque Deus me dá o privilégio de estar pisando aqui na terra de Caçu, e em nome do Senhor ministro uma bênção especial sobre essa cidade. Em nome do Senhor, de quem sou e a quem sirvo, eu ordeno que haja uma dinamização do poder do Espírito, da glória de Deus, e que esta obra continue a avançar. Em nome de Jesus, eu ordeno que o poder do Espírito Santo seja canalizado para a vida deste povo que aqui se reúne para adorar a Deus. Em nome do Senhor, eu ordeno que os recursos sejam direcionados, os recursos materiais, e que tudo aquilo que visa a glorificação do nome do Senhor seja realizado para a glória, louvor e honra do santo nome do Senhor.
aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos. No que depender de nós, vamos ter paz. Vamos ter paz com todos, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz assim: tendo cuidado de que nenhuma raiz de amargura vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, né? Nosso coração tem de ser um coração limpo. Salmo 24, ali tem a pergunta e a resposta. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí vem a resposta. Aquele que é limpo de mãos, limpo de mãos, limpo de mãos, limpo de mãos, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E diz também lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Veste alvas, vida santa, não é? Vida limpa diante de Deus e diante dos homens. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É lindo o que a palavra de Deus nos diz, né? O óleo, a unção do Espírito Santo. E diz aqui, uma linda confissão do salmista. Não era para se gloriar, mas apenas testemunhando fielmente, porque dá o testemunho verdadeiro, fiel daquilo que Deus tem feito. Não é vaidade. Em um dos salmos, o salmista diz assim: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, né? Se eu quero relatar bênçãos com o propósito de me engrandecer, de superar a quem quer que seja, Deus não aceita.
mas falar verdadeiramente e humildemente do que tem recebido de Deus é perfeitamente agradável aos olhos do Senhor. Tanto que o salmista disse: venha e juntamente engrandecei ao Senhor comigo. É no Salmo 34. Ele diz: Salmo 34, ele diz: engrandecei Salmo 34 e o versículo 3: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. E ele, com esse propósito de engrandecer o nome do Senhor, ele fez uma linda confissão. No Salmo 92 e o versículo 10. Mas tu exaltarás o meu poder, ou tu exaltarás a minha força como a do unicórnio. O unicórnio diz que era um boi selvagem. Ele era dotado de uma força fora do comum. E assim acontece com o crente que é ungido diariamente, porque ele diz assim: mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. E no final ele diz assim: serei ungido com óleo fresco. O que significa isso? Significa ele dizer: sou ungido todos os dias com óleo, em todo o tempo. É muito gostoso quando a gente percebe que essa unção está sendo derramada sobre nós. Isso nos renova, isso nos motiva, isso nos fortalece. E a gente louva a Deus todos os dias pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado em poder servi-lo. E leva-nos àquela busca constante para que através da nossa vida o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu sei que existe por aí muita banalização, existe por aí muita vaidade, porque Deus tem abençoado tanto a igreja, tem dado recursos e condições para muitos, que eles acham que têm alcançado isso pelo mérito próprio, se envaidece. Mas quando nós temos a devida vigilância, o devido reconhecimento de que tudo provém do Senhor, e reconhecemos que somos dependentes da unção contínua do óleo, do Espírito do Senhor, isso nos faz dependentes da presença e da glória do Senhor na nossa vida e no nosso ministério. Eu tenho certeza, você que aqui está e que tem recebido o ministério do Senhor, o Senhor quer honrar o teu ministério e quer continuar a te usar de uma maneira sobrenatural para a glória, louvor e honra do seu santo nome. Por isso não desfaleça, mas seja firme, como diz lá em Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes
e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, aleluia! Eu espero que você possa sair daqui nessa noite com esses versículos impregnados na sua mente e no seu coração, e que no decorrer da noite o Espírito Santo esteja a usar estas palavras do autor da carta aos Hebreus. Hebreus 6, versículos 9 em diante. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Tem gente que se é dedicado até receber a separação, a consagração de presbítero, evangelista ou pastor. Alguém diz, quando eu me tornar um pastor presidente, eu vou sentir realizado. Se torna dedicado até ser um pastor presidente. Quando se torna um pastor presidente, aí relaxa, descuida. E aqui o autor fala, independentemente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, o nosso dever é de mostrar o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para que vos não façais negligentes, descuidados, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Jesus é maravilhoso, né? Sou grato a Ele pela paz que Ele tem me dado, pela alegria, pelo privilégio de poder servi-lo. Quero que Ele me renove cada dia, né? Porque diz que aqueles que os que servem ao Senhor, diz lá, que eles vão indo de força em força. De força em força. É uma dinâmica maravilhosa a obra do Espírito Santo, né? De força em força, de glória em glória, de vitória em vitória, né? Senhor, eu te dou graças em poder estar aqui, ocupando o púlpito da igreja, da tua igreja aqui na cidade de Caçu, aqui ao lado do teu servo, o pastor Adilson, que o Senhor tem colocado diante desta grande obra. Tu sabes que aqui vim simplesmente em poder atender o seu amável convite, Senhor.
Conheço as minhas limitações, mas me alegro em poder te servir. E aqui vim para compartilhar esta palavra que nos deste nesta noite. Estas palavras que nos deste para compartilhar com o teu povo, aquelas pessoas que o Senhor preparou para que aqui viesse participar deste culto. Sou agradecido a ti, Senhor, e que a tua bênção repouse sobre a vida de cada pessoa que aqui veio. Renova as forças, renova a alegria, renova o amor, renova a esperança, renova a fé. Eu sei que o Senhor tem preparado coisas grandiosas para esta cidade, para esta região. Olha com olhar de misericórdia para todos os moradores aqui da cidade de Caçu. Tu sabes o nome de todos eles, tu sabes o endereço de cada um deles, Senhor. Fala através de sonhos, desperta estas vidas para te servir. Abençoa a igreja aqui, o templo sede, as congregações existentes nesta cidade, os obreiros que pregam, que dirigem essas congregações. Usa-os de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Continua, Senhor, com tuas santas e poderosas mãos estendidas sobre esta obra. Eu te peço, Senhor, em o nome e para a glória de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém e amém.